everybody, it's me, your English teacher, Roberta. E essa é a nossa primeira aula direcionada da matéria. O ano passado eu fiz alguns vídeos, mas eu coloquei um monte de animação, e desenzinho. Esse ano eu não vou fazer, primeiro porque dá mais trabalho, e segundo que eu acho que tira um pouco mais a atenção de vocês da matéria. Então vai ser bem clean o vídeo e vai ser bom porque no final do vídeo eu não vou só explicar a matéria, eu vou explicar o exercício que vocês têm que fazer. Então eu acho que vai ser melhor para nós. Vocês estão observando que nessa primeira tela nós temos o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então primeiro eu vou mostrar para vocês. Vou sempre usar o mouse, para vocês verem. Vou mostrar para vocês o cronograma do primeiro bimestre. E logo depois a gente vai estudar passado simples, dos verbos regulares e irregulares. Aí tipo, mas Sara, isso aí não foi o ano passado? Foi. Mas a orientação que a gente recebeu foi que a gente fizesse agora nesse primeiro bimestre uma revisão do 8º ano das matérias que são importantes para vocês agora no 9º. Então nós vamos reforçar a matéria que vocês precisam para poder ir bem no 9º ano. Esse ano eu acho que a gente já está mais tranquilo, no sentido assim, a gente já sabe mexer no programa, no sistema, então eu acho que vai ser mais tranquilo, mas por favor, prestem atenção. Assistam os vídeos que eu estiver passando, cumpram os prazos para a gente poder ter um ano tranquilo, ok? Então vamos lá? Nesse primeiro momento nós não vamos usar a apostila, botão X aqui na apostila, nós não vamos usar, porque nós vamos revisar o 8º ano. Se vocês ainda tiverem a apostila, vai ser bom que tenha muita coisa que vocês podem pegar por lá, de lá. Mas se vocês não tiverem, não tem problema, a gente vai trabalhar desse jeito. Eu vou passar a atividade vai estar lá no beta, e vocês vão ou imprimir se vocês quiserem ou copiar no caderno. Isso aí é indiferente para mim não tem problema. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro momento de primeiro bimestre, nós vamos estudar o passado simples, as suas formas negativa, interrogativa e afirmativa, tanto os verbos regulares como irregulares. O grau comparativo e superlativo dos adjetivos é importante, os pronomes possessivos e os reflexivos. Na minha mais humilde opinião, eu não fiz o planejamento sozinha, eu fiz o planejamento com a professora Patrícia. A gente elegeu aquilo que era mais importante e que vocês iam precisar para o 9º ano. Então, vamos lá? Eu coloquei aqui os pronomes pessoais de novo. Nossa, Roberta, todo ano você fala desse negócio. Porque vocês não gravaram ainda. Então, todo ano eu falo. Então, são aqui os pronomes pessoais, para vocês não esquecerem deles, para vocês olharem na hora que precisar o significado deles, porque vocês vão precisar dos pronomes para poder fazer a verbalização de forma correta. Então, tá, vamos começar pelos verbos regulares. Como é que a gente sabe que o verbo ele tá no passado e ele é um verbo regular? Porque ele vai ter ed, e ed no final dele, de alguma forma ele vai ter um negócio assim. Então eu coloquei para vocês aqui, por exemplo, o verbo watch e o verbo play. Eles terminam, a gente vai colocar a terminação deles com ed. Então, a maioria dos verbos a gente vai colocar ed para poder fazer o passado dele. Alguns verbos que já começam com e, como é o caso do live, a gente só vai colocar de para fazer o passado dele. No caso do stop, ele é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante. É o famoso CVC. Não sei se vocês se lembram da matéria, mas a gente já estudou ano passado. O CVC, toda vez que a gente tem um verbo CVC, a gente vai dobrar a última consoante para depois colocar o ed. Então, aqui, ó, 2 vezes a última consoante mais o ed. E por último, quando o verbo termina com Y precedido de consoante. No caso do play, a gente tem um Y antes de vogal, então é só ed mesmo. Mas quando é de consoante, como é o caso do study, a gente vai tirar o Y
e colocar IED. Então, essa é a regra principal dos verbos regulares. Como é que eu sei que o verbo é regular? Porque ele não vai estar na tabela do mal, lá na tabela dos verbos irregulares. E como é que a gente vai fazer ele no passado? É só colocar ED, ED e ED seguindo essas regras aqui. Tá? Passando adiante. Ó, eu coloquei um exemplo aqui de cada um dos casos de novo para vocês verem, ó. Watch era o verbo, ele vira watched com ED. Live era o verbo, ele vira lived com só o D. Played, o verbo era play, ele vira played. O verbo era study, vira study. E o stop, olha aqui como é que fica numa frase. Lá, nesse aqui eram os verbos separados, aqui dentro de uma frase. E essas frases são afirmativas. Até aí tudo bem? Se não tiver, dá uma voltadinha no vídeo. Isso é que é bom. Você pode voltar ao vídeo se você não entendeu. Aí, como é que a gente faz a frase na negativa e na interrogativa? Aí o negócio, o bicho pega um pouquinho, né? Como é que a gente faz? Então, ó, eu dei um exemplo de frase com o verbo work. Pode ser qualquer verbo regular, qualquer um que não esteja lá na tabela do mal é do mesmo jeito. Eu tinha a frase normalzinha na afirmativa, she worked in school last year. Então, eu não era para ser ela, mas tudo bem. Ela trabalhou em uma escola no ano passado. Não sei porque que tá eu aqui, mas enfim, era para ser she aqui, ela. Então, ela trabalhou numa escola o ano passado. Beleza. Para fazer a negativa, o ED some. Tá vendo aqui que o worked volta a ser work. Então, o ED some. Ele some totalmente da frase. E aí, eu vou colocar o didn't antes do verbo. Então, fica she didn't work. No interrogativo, eu boto o did no começo. Repito a frase toda com work sem o ED. E depois ponho o ponto de interrogação no final. A gente vai fazer isso com qualquer verbo regular, é o mesmo esquema. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Agora nós vamos para os irregulares. Como é que a gente sabe que um verbo ele é irregular? Ele vai estar lá na tabela do mal. Inclusive, essa daqui é um pedaço da tabela que eu coloquei no beta para vocês terem. Se vocês quiserem imprimir, pode imprimir. Se não, tenham sempre no arquivo digital para vocês poderem consultar. Ó, só lembrando como é que a gente usa a tabela do mal. Aqui está o verbo no infinitivo, é o verbo do jeito que vocês vão achar lá no exercício, sem nada. Aqui nós temos ele no passado, que é a forma que vocês precisarão escrever. Essa terceira linha nós não vamos usar, que é o particípio, nós não vamos usar ela agora. E aqui está a tradução, só para vocês saberem qual que é o verbo. Então, de novo, lá no exercício, a gente vai achar esse aqui. A gente vai achar esse aqui no exercício. Esse aqui é o que nós vamos escrever no passado. Esse aqui a gente não vai usar o particípio. E por último, essa aqui é a tradução. Tá bom? Ó, coloquei parecidas frases às anteriores, só que agora com os verbos irregulares. Então, eu tenho aqui a frase. They built the house last month. Então, eles construíram aquela casa grande o mês passado. A tradução só para vocês saberem o que significa a frase. Como é que a gente faz para passar para negativa? Coloco o didn't antes do verbo. O verbo volta para a forma original. Ó. Como é que eu vou fazer? Ó? Ele estava assim, é o passado dele. Ó. Vamos voltar lá na tabela do mal, vamos achar ele. Ó. Built, ó, tá vendo? Aí eu vou olhar na tabela e vou colocar a forma original dele na negativa e interrogativa. Vou colocar build. Opa, cadê meu mouse? Vou colocar build. Ó como é que ficou? Era built
porque ele estava no passado. Na forma negativa e interrogativa, ele volta para a forma original. Assim como nos regulares eles perdem o ED, ou seja, eles deixam de ser passado, por assim dizer, aqui é a mesma coisa, eles voltam para a forma dele original lá da tabela do mal, da primeira linha, e aí a gente só coloca o didn't para os negativos e o did no início da frase. Então vamos lá? Esse aqui é um let's check, ele é tipo uma checagem daquilo que a gente já estudou. Então nós vimos os verbos no passado regulares e irregulares em todas as suas formas. As próximas aulas, conforme a gente for terminando esses aqui, eu vou colocando o verdinho nas informações que a gente já estudou. Só relembrando, nosso atendimento por WhatsApp é segunda e sexta, a parte da manhã, e quinta à tarde. É o momento que eu vou estar online para conversar com vocês. É claro, se vocês quiserem mandar atividade ou mandar dúvida fora desse horário, eu vou ver e vou responder na medida do possível, mas basicamente eu vou responder e ver durante esses horários. Aqui está o e-mail, reforçando o e-mail que vocês vão mandar atividade. As atividades esse ano não são por WhatsApp, são por e-mail. Se alguém tiver alguma dificuldade de mandar por e-mail, tem um monte de tutorial no YouTube que mostra como mandar por e-mail pelo celular mesmo. E se alguém tiver assistindo esses vídeos dos nonos anos do Pedro Bourguignon e não tá nos grupos de WhatsApp de inglês, me chama nesse número aqui que eu adiciono vocês. Então a matéria era isso, agora vamos para as folhinhas que vocês farão as atividades. Vamos também exercício por exercício, vamos lá. Então, o primeiro exercício, vocês vão escrever os verbos no passado para mim, olhando lá na tabela do mal. Tem regulares e irregulares aqui, ó. Coloquei 2 exemplos. Ó, o go, ele é um irregular, vocês acharam ele lá na tabela do mal. O passado dele é went. O work, vocês não acham ele na tabela do mal, porque ele é um regular. Então, a gente faz o passado dele colocando ed, worked. Esse é facinho, né? Número 2, vocês vão completar as frases aqui usando a forma correta do simple past. Vocês olham o verbo aqui, por exemplo, aqui a gente tem o verbo meet, procura na tabela do mal, se tiver, você vai colocar a forma dele aqui. Se não tiver, você vai completar com ed. Certinho? Não é difícil esse. Número 3 é igualzinho ao número 2, só que agora a gente tem um texto para ser respondido. Mas, ó, verbo dentro do parênteses, forma dele no passado, aqui no espaço. Ok? E número 4 e última, vocês vão passar para negativa e interrogativa essas frases para mim. São poucas frases, são só 5, vocês fazem de boa. Não quer copiar, pode imprimir e colar no caderno, manda foto. Se não puder imprimir, copiem no caderno, me mandem a foto de qualquer jeito. Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês. Por enquanto é só, se precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. Por enquanto é só. Tchauzinho para vocês. Amo vocês. É o último ano. Nós vamos conseguir. Tchauzinho. Até semana que vem.